Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar o trabalho nessa noite com uma oração. Curvamos as nossas cabeças e oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado por esta oportunidade que Tu nos concede de estar aqui, Senhor, mais uma vez reunidos e unidos em Teu nome, Senhor. Nessa noite, Senhor, abençoa este trabalho. Abençoa esse culto, Senhor, queremos, Senhor, ofertar a Ti. Abençoa aqueles que chegaram, aqueles que não chegaram, Pai, que não puderam vir por algum motivo, Tu sabe. Visite cada um nesta noite, Pai, que o Teu Santo Espírito vá alegrando os corações. Nessa noite eu te peço, Senhor, que Tu nos dê um culto abençoado. Usa cada um, Senhor, os que irão louvar e o que vai falar da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para ler o texto da palavra de Deus. É um salmo. O salmo de número 126. Que diz: consolo para os que choram. Glória a Deus. Amém. Que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos louvar, Pai querido. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela palavra lida, Senhor, nesta noite, Pai. Que ela fale aos nossos corações e que venha, Senhor, abençoar cada vida nesta noite. Vamos louvar um salmo de número 8. Rochedo, abrigo no temporal. Glória a Deus. Rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação, ancoradouro singular, consolo na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Se Cristo é nosso
é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, refúgio na tribulação. Glória a Deus. Lá no final do inário, último louvor, de número 84. Glória a Deus. O Senhor é o nosso abrigo, né? No temporal, nas lutas desta vida. O Senhor tem sido nosso abrigo e a nossa segurança. 84. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me lavou. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vive, surge na luz. Inteiramente me submeti, oh que transporte, gozo eu senti, dos céus descendo, tenho na cruz, graça inefável com meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive, surge na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive, surge na luz. Glória a Deus. Convido as irmãs auxiliadoras para me louvar. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Vou deixar um versículo para a igreja, para a meditação dos irmãos, que se encontra em Salmos 139, capítulo 139, versículo 17, que diz assim: Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nesta noite, em casa de bênçãos. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela serão reunidos adoradores.
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, tu és necessário em minha família. Tu és indispensável em minha casa. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida Eu creio. como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Que você possa estar fazendo no seu lar, no lar de oração, que você possa estar fazendo neste dia uma morada. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Um dia te receber. Amém, glória a Deus. A irmã Thaís louva? Se ela vier louvar, mas a irmã vai louvar. Não? Então vou louvar mais um louvor aqui do Cadê o violão? Inari. Junto com os irmãos. Louvar não dá isso, mas aí ela quer o quê? Louvar. Então vem Naíla. Mas Não tá quer isso. qual, Naíla? Vai nela, Thaisa. Tu quer qual, Naíla? Escreve.
Não, mano, pesquisa. Vai, irmã, que eu vou olhar com ela. Tá, eu vou louvar aqui enquanto você prepara aí. 118. Mensagem da cruz. Glória a Deus. Num Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo e sem fim. Nela foi que Jesus me salvou. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Se eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém? Glória a Deus. Com esse Porque daqui do outro jeito fica atrapalhando, aí tu não vê. Ah, nem tava errado. Né, Badiano? Não é mais assim? Aí, como é? Eu pra lá, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó
vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus chamou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Agradecemos a oportunidade. Te damos todo louvor, Senhor. Amém, glória a Deus. A Ele toda honra e toda glória, né, irmãos? Somente esse Deus que merece toda honra e toda glória, porque não há Deus maior do que o nosso Deus. Amém? Estamos felizes, né, com a presença de todos os irmãos que chegaram, acabaram de chegar, né? Deus abençoe os irmãos. Continue assim, firme e perseverante na obra do Senhor. Vamos agradecer por esse período de louvor e também pelas ofertas. Eu convido irmão Mazé para orar pelas contribuições, pelas ofertas. Em seguida eu vou orar pelo.
paz. Amém. Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa. Obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, por todos que estão aqui, Senhor. E agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, aqueles que ofertaram, abençoa, Senhor. Aqueles que dizimaram, também abençoa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito nas nossas vidas. Já te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar, né? Pelo período de louvor, pelo encerramento do período de louvor e também orando pela mensagem nesta noite. Eu vou orar pelo encerramento do louvor e depois eu convido a irmã Valdênia para orar pelo pregador. Amém? Pai querido, estamos mais uma vez, Senhor, te agradecendo, Pai, por este momento de louvor, Senhor. Que tu possas, Senhor, ter recebido, Senhor, este louvor, estes louvores, Senhor, como um cheiro suave nas tuas narinas. Que tu venha, Senhor, abençoar cada um dos teus filhos nesta noite. Abençoe cada vida, Pai, aqui presente. Aqueles que não puderam vir, Senhor. Te apresentar a irmã Gersina, Pai. Não sei qual é o motivo, Senhor, de que ela não está aqui. Visita a tua filha neste momento. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que aqui estão presentes. Abençoa, Senhor, aqueles que não vieram, Senhor. Visite cada um, Senhor. Nesta noite, Senhor, te agradeço também, Senhor, por este dia, por mais uma noite que tu nos concede de estar aqui na tua casa para te adorar, meu Deus. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Irmã Valdênia. Mais uma vez, saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, pela tua vontade, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Agradeço, Deus, pela essa rica oportunidade de estar aqui presente, ó Pai, com os irmãos no sítio agudo, ó Deus. Abençoa esta obra, meu Deus. Abençoa esses irmãos, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Pai. E desde já, ó Deus, oro pelo pregador da noite, o nosso pastor Érico, ó Deus. Fala, Senhor, através da palavra, que possamos, meu Deus, nessa noite aprender de Ti, ó Deus. Que possamos, meu Deus, abrir os nossos corações, deixar todas as preocupações em casa, ó Pai, lá fora, ó Deus. Para que nesta noite o Senhor venha operar em nós, ó Deus, através da palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, diferente de como chegamos, ó Deus. Que o Senhor nesta noite renove, ó Deus, as nossas forças, ó Deus, o nosso ânimo, meu Deus. Fala conosco, Senhor. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor. Graça e paz aos amados irmãos. Boa noite a todos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de João. João, capítulo 13. João, capítulo 13. Quero agradecer desde já aos irmãos que vêm de Umbuzeiro comigo. Graças a Deus. E também feliz por estarmos aqui mais uma quarta-feira. Quarta-feira passada foi reunião de obreiros na igreja do BS João Pessoa. Foi um dos motivos pelo qual eu não pude vir, né? E esse final de semana eu estive tirando férias da igreja e tirando um momento com a minha família. Então hoje eu também ainda não estaria aqui nos meus planos, mas foi só meus planos, né? No plano de Deus é que eu deveria estar aqui e graças a Deus por isso. Eu agradeço a oração dos irmãos que esteve orando pelo meu passeio, né, a casa da minha sogra. Foi uma bênção. Amém. Viajamos na sexta-feira pela madrugada, 5 horas de viagem, né, cerca de 300 quilômetros. Foi uma viagem maravilhosa, em paz, graças a Deus. E ficamos ali, no
No sábado à noite, tiramos algumas fotos ali com a família, no centro daquela cidade, é interior, é sertão de Pernambuco. E no domingo, no sábado à noite, a gente ainda foi dar uma volta ali em Afogado da Engazeira, que é uma cidade maior, uma cidade próxima. O presbítero Ismael já conhece esse caminho aí, essa cidade aí. Já esteve lá comigo outra vez. E no domingo ficamos em família e viajamos na segunda-feira de volta para casa, né? Fizemos também uma viagem tranquila, né? E graças a Deus pelos livramentos, pela proteção do Senhor e pela oração dos irmãos. E hoje, graças a Deus, estamos aqui para dar continuidade a este trabalho que Deus tem colocado no nosso coração e tem nos trago até aqui. Amém, irmãos? Amém. Semana passada, a última pregação que eu estive trazendo aqui para os irmãos, hoje faz 15 dias, foi sobre a importância da igreja. Não sei se os irmãos lembram. A importância do culto, a importância de estarmos juntos, de estarmos reunidos, né? Que é privilégio, que é uma convocação santa. E é o Senhor que nos convoca a juntos estarmos para sermos edificados e também cultuarmos ao Senhor. Então foi pregado sobre a importância, né? E uma das perguntas foi: que importância você tem dado a esse ajuntamento? Que importância você tem dado aos cultos? Então foi ministrado sobre isso. Hoje vamos ver sobre a igreja, lugar de serviço, né? Então a gente vê que tem tudo a ver também com a pregação de 15 dias atrás. E o que você veio fazer aqui hoje, né? O que deveremos fazer? Por que estamos aqui reunidos? Por que damos nessa noite importância a esse ajuntamento? E aí a gente não teria um exemplo maior para nós nessa noite, para a gente aprender com ele, do que o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então João capítulo 13 vai nos trazer uma passagem maravilhosa, linda, desafiadora para mim e para você, e que nesta noite a gente venha ser desafiados, que a gente venha aprender mais com o nosso mestre por excelência, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então João capítulo 13, só um minutinho, vou fazer uma configuração aqui. Então vamos lá, o nosso tema nesta noite, vamos ver igreja, lugar de serviço. João capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o 17. Então mesmo com reverência, sentados, vamos ouvir a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Vamos ler junto o versículo 17? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Pai amado, querido Deus, louvamos o teu santo nome, te agradecemos por estarmos aqui pelo dia, Senhor, pelas refeições de hoje, Senhor, pelo sustento que o Senhor esteve nos sustentando hoje, Senhor, pela noite e por estarmos aqui, por ter chegado aqui em paz, por rever, Senhor, nossos irmãos. Ó Pai amado, nos abençoa, fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor nos traga grandes lições nesta noite e que nosso coração esteja dobrado, esteja de joelho, que nós estejamos atentos, de ouvidos abertos, ó Senhor, de mente aberta, Senhor, com a ação do Teu Santo Espírito para aprendermos e praticarmos a Tua palavra. É assim que te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, lugar de serviço. Igreja, lugar de quê? Igreja, lugar de serviço. Meus amados irmãos, como introdução, quero dizer aos irmãos que participar de uma igreja local, né? Se é que você participa de uma igreja local, se é que você tem dado essa consideração, se é que você tem entendido este privilégio, eu quero dizer aos irmãos que participar de uma igreja local, hoje em dia, tem sido muito criticado. Muitas pessoas dizem que é melhor ser crentes em casa. E aí vem uma onda que surgiu, que vem crescendo, que é a onda dos desigrejados. Eles acham que estão certos e acham que pode ser crente sozinho, sem participar de uma igreja local, sem considerar a este ajuntamento a qual estamos aqui nesta noite. Então, participar de uma igreja local, na visão de muitos que têm tido uma visão errada, uma visão que não é bíblica, para muitos é forma de criticar. E muitas pessoas dizem desta forma, que é melhor ser crentes em casa. Outros têm só o nome na relação de membros da igreja. Ou seja, frequentaram algum tempo a igreja, foram batizados, disseram que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo de seus pecados, foram batizados, foram colocados na relação de membros da igreja, mas alguns estão apenas nessa relação. Vivem como se não fossem membros de verdade, porque não consideram esse ajuntamento, porque não têm sede de estar neste ajuntamento e não participam de nada, né? Não participam de nada. Às vezes vão lá no final de semana, vão às vezes apenas em um culto, né? E entram mudos e saem calados. Ou seja, não participam de nada. Se perguntarmos o que aprontarão... Se perguntarmos o porquê, certamente apontarão muitas coisas na igreja
que fazem com que eles sejam assim. Então, se a gente perguntar a esses desigrejados, se a gente perguntar a essas pessoas que não têm considerado o ajuntamento, que acham que no tempo de hoje não é importante, deixou de existir esse ajuntamento, né, eles vão ter muitas razões, N explicações de dizer por que não estão considerando o ajuntamento, por que não estão indo à igreja. Como eu já disse, pregamos sobre a importância do ajuntamento há 15 dias atrás. É privilégio estarmos reunidos com os irmãos. É nessa reunião que somos edificados. A irmã Maria aqui dizia na direção do culto o quanto ficou feliz quando viu ainda depois uma família chegando ao culto, né? E aí me lembrava mais uma vez a pregação de 15 dias atrás, o privilégio de estar nesse ajuntamento. E isso nos mostra, meus amados irmãos, o quanto a gente fica feliz quando vê as pessoas da igreja, as pessoas dessa reunião, dessa comunidade, chegando a esta reunião. A gente fica como se ficasse assim, será que ele ainda vai chegar? Será que ele ainda vem? E às vezes, por que ele não vem? Por que ele não veio, né? Como disse a irmã Maria, que o Senhor abençoe a irmã Gessina, não sabemos o motivo de não ter vindo nesta noite, mas que o Senhor esteja ajudando ela nesse momento. E certamente a nossa alegria era de vê-la também entrando por essas portas nesta noite. Amém. E assim é com todos os irmãos, porque, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. E a gente sente esse privilégio, a gente sente essa vontade, a gente tem essa sede. E a gente considera esse ajuntamento, mas para muitos tem sido motivos de críticas. O ajuntamento, para muitos acha que ser crente pode ser crente sozinho em casa, isolado, pode ser um desigrejado. Quem sabe para muitos ser crente é apenas ter uma relação, ter o nome na relação de membros da igreja, né? E não participar de mais nada, não querer participar de mais nada, né? Mas o principal problema, meus irmãos, desse mal entendido, o principal problema está no entendimento da palavra igreja. Está na mal compreensão da palavra igreja. Grande parte acha que a igreja é uma casa, né? Então, lembra da passagem de 15 dias atrás, onde a samaritana chega para Jesus e pergunta onde é que vão adorar, se é no monte, se é em Jerusalém, e o Senhor diz, vai chegar o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Mas para muitos tem tido uma compreensão errada sobre a palavra igreja. O que seria a palavra igreja? Então, para muitos, igreja é uma casa. Até dizem que essa casa é a casa de Deus. Outros também dizem que é um lugar que vai fazer culto. Quando a Bíblia, meus amados, nunca dá essa ideia. Tá certo? Nunca chamou as pessoas para irem fazer culto numa igreja. Ou seja, vocês vieram aqui hoje porque isso aqui é a igreja. Essa casa é a igreja, né? Então a Bíblia não dá essa ideia. Estes entendimentos estão longe do entendimento bíblico. No Novo Testamento, a palavra igreja é a tradução da palavra eclesia, que significa comunidade. Então, igreja não é as quatro paredes. Ah, não, essas quatro paredes são santas, essas quatro paredes, alguns chegam até a passar óleos nas paredes. E parece que são as paredes que tem que santificar, parece que a concentração está nas paredes. Mas não, a palavra igreja tem tido esse mal entendido, mas a palavra igreja significa eclesia, que significa comunidade. Amém, irmãos? Amém. Comunidade, ajuntamento, reunião. Então, nesta noite, é claro que temos esse local aqui para adorar o Senhor, para sermos edificados, para termos comunhão com os irmãos, mas a igreja somos nós reunidos em comunidade. Somos nós como comunidade, somos nós como reunião. E essa reunião, essa comunidade, ela só pode implicar em quê?
em comunhão. Amém? Só pode implicar em comunhão. Por isso que é muito feliz para nós quando a gente vê os amados irmãos vindo a este local. É por isso que ficamos felizes quando vemos esse ajuntamento. E ficamos felizes e ficamos um pouco preocupados quando alguém não está considerando esse ajuntamento. Porque não considerar esse ajuntamento pode sim ser uma frieza espiritual. Pode sim ser um declínio espiritual. Pode sim ser um mal entendido, uma mal compreensão do que é igreja. Então, igreja é comunidade, igreja é reunião. E essa comunidade, essa reunião, ela tem comunhão. A gente vê os irmãos, a gente se alegra. Um canta, né? Um louva, um lê um versículo, um prega e a igreja do Senhor é edificada. Comunhão no Novo Testamento é a palavra koinonia, que significa compartilhar, que significa parceria, que significa participação. Então, se a gente entender o que significa a palavra igreja, eu não posso ser um crente sozinho. O crente sozinho em casa não existe comunidade. O crente sozinho em casa não existe reunião. O crente sozinho em casa não existe comunhão. O crente sozinho em casa não existe compartilhamento. Compartilhar o quê? Certa vez um pastor disse que acha muito, quando pensa nos desigrejados, ele disse que, imagina, a hora da ceia do Senhor. Aí um está sozinho, aí ele segura o cálice, aí passa assim, aí o outro vem para cá, aí ele mesmo vem para cá e pega o cálice. Como pode? Uma pessoa só. Como pode uma pessoa só ser comunidade? Como pode uma pessoa só ser comunhão? Como pode uma pessoa só ser reunião? Então, uma pessoa só, quando ouvimos alguém dizendo eu sou a igreja, está também errado quanto à palavra igreja. Porque igreja não é eu sou igreja é somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Amém. Nós, em termos de comunidade, em termos de reunião. E isso vai implicar com certeza comunhão, meus amados irmãos. Porque isso vai implicar serviço, isso vai implicar comunhão. E toda a igreja vai ser edificada. Quando a igreja descreve a necessidade das pessoas se juntarem, diz que é para se edificarem. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios. Procure aí, deixe marcado aí João capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 5. Amém? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 5. 4 ou 14? 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 5, diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Veja que nos versículos acima do versículo 3, temos alguém que fala em língua, mas que ele está falando sozinho e ele fala sozinho a Deus. Ele não fala à reunião. Ele não fala aos homens, ele não fala à comunidade. Ele fala sozinho e fala sozinho a Deus.
visto que ninguém o entende, aquele que está falando em língua. Versículo 3. Mas o que profetiza, ele fala a quem? Ele fala aos homens. E aí, ao falar aos homens, profetizando, pregando a palavra do Senhor, o que é que acontece? Ele diz edificando, exortando e consolando. Veja que o ajuntamento é para sermos edificados. O ajuntamento é para sermos exortados. Não tem pregação que você é exortado e você diz, eita, a pregação de hoje pareceu mais um cajado, pareceu mais um chicote, né? E você recebe ali aquela pregação da palavra do Senhor, porque também é exortação. É exortação, é edificação e também é consolação. E estas coisas só se podem acontecer se tivermos em comunidade, irmãos. Estas palavras são palavras no plural. São palavras que são direcionadas no plural e não no singular. Não são palavras direcionadas a uma pessoa que quer ser crente sozinho em casa. Então, veja que precisamos sim considerar o ajuntamento. E esse ajuntamento, ele é para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, a todos, a comunidade, a reunião. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, se alguém falasse ali em línguas, que tivesse alguém que interpretasse, porque o ajuntamento seria para a edificação. O ajuntamento seria para a exortação. O ajuntamento seria para a consolação. E se não tivesse intérprete, ia ficar apenas uma pessoa falando em língua, falando sozinho com Deus e se edificando sozinho. Mas o ajuntamento, a reunião, é para um momento de comunhão. E nessa comunhão acontece edificação, exortação e consolação. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, e aí vem, um tem salmo, né? Outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então aqui a gente vê agora que na comunidade, na reunião, existe comunhão, existe parceria, existe participação, existe compartilhar. E isso só se pode acontecer se for mais de um, se for uma reunião, como estamos aqui nesta noite. Então ele diz, um tem salmo, um chega e louva ao Senhor, um chega e louva um salmo. Né? Outro chega e ensina, prega, exorta, tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. E ele diz que tudo isso precisa ser feito para a edificação. Então essas coisas só se podem acontecer se for num ajuntamento. Amém. Então aqueles que estão dizendo que são crentes sozinhos em casa, que não querem se reunir numa igreja, que não querem considerar um culto, que não querem considerar um ajuntamento, eles não estão atendendo à santa vocação de Deus. Eles estão contra o ensinamento bíblico. Eles estão contra a palavra de Deus. Eles não estão servindo como Deus quer que eles sirvam. Amém? Amém. Eles não estão servindo. Então, meus irmãos, se tiver alguém na internet nos ouvindo nesta noite, que não tem considerado o ajuntamento, ou nós aqui que tem considerado, quem sabe algum de nós que tem considerado pouco o ajuntamento, que viemos entender que a igreja do Senhor é uma comunidade, a igreja do Senhor é uma reunião, e nessa igreja, nessa reunião tem comunhão.
Até porque, meus amados irmãos, se não existir comunhão entre nós, não existe também nenhum amor a Deus. Se não amamos o irmão a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? E aí a gente vê que estão totalmente errados. Pessoas que às vezes chegam e dizem: eu não vou fazer parte daquela igreja porque ali tem uma pessoa que eu não gosto. Não vou fazer parte daquela igreja porque eu não me dou bem com o pastor, não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano. E aí vem N explicações, acha que está certo e ainda diz: Deus entende meu coração. Então, não é pensamentos bíblicos. São pensamentos antibíblicos, estão fora daquilo que diz a palavra de Deus. Eclesia significa comunidade. Eclesia significa reunião. E nessa comunidade, nessa reunião, se são verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, precisa ter comunhão. Precisa ter participação. Precisa ter parceria. Amém, meus amados? Amém. Então, Paulo diz no texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 5 e o versículo 16, que todos devem preferir se edificarem uns aos outros como irmãos na reunião. O que mostra que o propósito da igreja não é primeiramente vertical, mas horizontal. Você pode até achar estranho isso. Como é que o propósito da igreja não é primeiramente vertical e mais horizontal? É porque se o horizontal não existir, como eu já falei, se a comunhão, o amor, a reunião não existir, não existe também o vertical. Se a comunhão horizontal não existir, não for considerada, não for feita biblicamente, não existe também o vertical. E em outro pensamento podemos dizer também que o vertical, a pessoa de Deus, você pode fazer acompanhado ou só. Né? Você pode adorar a Deus em casa. Você pode orar ao Senhor fechando a porta da sua casa, do seu quarto, e orar ao Senhor ali sozinho. Né? Isso é bíblico também. Né? Não é preciso só fazer isso na igreja. Não é preciso ir a um local. Eu posso fazer isso na minha casa. Mas a reunião, ela é bíblica, ela é uma santa convocação, ela é comunhão, ela é comunidade, e ela vai implicar em participação, ela vai implicar em compartilhamento, em parceria. Isso vai terminar em edificação e glorificação a Deus. Quem vai à igreja pensando em si, não entendeu ainda o que é a igreja. Por isso, serviço é uma coisa que deve estar na vida de todos os participantes da igreja. A beleza da igreja só será vista quando as pessoas assumirem a sua posição de servos. O problema da igreja local é que tem muitos querendo serem servidos. O problema da igreja local, o problema da mal compreensão de muitos é que queremos ser servidos. Agora, quando acontece o verdadeiro serviço, e aí vem o texto que lemos nessa noite, precisamos aprender com Jesus. O que é que deve acontecer na reunião dos santos? Precisamos aprender com Jesus o que é que devemos fazer. Se devemos ser servidos ou se estamos aqui para servir. João capítulo 13 nos mostra como eu e você devem servir da maneira como Deus quer. E aí eu convido você a olhar para João capítulo 13 mais uma vez. João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 2, preste atenção na leitura, diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja, meus amados, que servimos a Deus
aprendendo com Jesus. E servimos como Deus quer quando o amor for a verdadeira motivação. Você deve estar aqui para adorar o Senhor, para ser edificado, para compartilhar, para ser uma parceria com seus irmãos, para considerar essa reunião, essa adoração a Deus, essa comunhão com os irmãos. Você deve estar aqui em espírito e em verdade quando o amor for a verdadeira motivação. Assim você vai estar servindo da forma como Deus quer que você sirva. Às vezes, alguns vão ao ajuntamento porque querem aparecer. Talvez a palavra seja pesada, mas alguns chegam até ir para a igreja porque querem aparecer. Outros vão à igreja por obrigação. Talvez porque faltou o outro culto, aí vai no outro por obrigação, porque não quer faltar dois, porque quem sabe o pastor vai perceber que você faltou. Então, alguns vão ao culto por querer aparecer e outros até por obrigação. Mas veja que a atitude de Jesus não é essa. A motivação de Jesus na reunião ali, na comunhão, no momento da ceia, a motivação de Jesus não é de aparecer. A motivação de Jesus não é de obrigação. Mas o texto diz, tendo amado os seus, então Jesus os amou ali, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os e amou até ao fim. Então, Jesus, ele serve. É um exemplo de servo, é um exemplo de serviço, é um exemplo de humildade. E Jesus serve. E por que Jesus serve nessa reunião da ceia? Por que Jesus serve nesse ajuntamento? Por que Jesus serve nessa comunidade? Porque a sua motivação é o amor. Amém? A sua motivação é o amor. Então servimos a Deus, em primeiro lugar, quando o amor for a verdadeira motivação. Quando não for essa motivação, se a nossa motivação for de aparecer, se a nossa motivação for de obrigação, não estamos servindo. Mas servimos a Deus como Deus quer, quando servimos, quando a motivação verdadeira for o amor. O texto diz que ele amou-os, e ele, por ter amado, esse foi o motivo dele ter servido. Segundo lugar, servimos a Deus como Deus quer, quando o serviço se torna prioridade. Ainda no versículo 1 e versículo 2, o texto nos informa que, veja aí, versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, veja essa parte aí, Jesus sabia que era chegada a sua hora. Hora de quê? De ser entregue na cruz, como uma ovelha que vai ao matadouro, de ser sacrificado, de ser morto. Então, meus amados, quando se tem poucos momentos de vida, e aqui era o momento que Jesus estava, essa era a sua última ceia ali com os discípulos, né? A próxima ceia seria só depois, na sua segunda vinda, quando ele voltasse. Mas depois desse momento ele ia ser crucificado. E quando se tem poucos momentos de vida, sempre se procura fazer as coisas mais importantes. Né? Se você soubesse, Jesus sabia que era chegada a sua hora. Se você soubesse que a sua hora estava chegando, talvez ou com certeza você ia procurar fazer as coisas mais importantes. E nessa hora da morte, o que é que Jesus está fazendo? Servindo. Amém. Sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus, nesse momento, ele serve como o Pai quer, porque ele serve colocando o serviço como prioridade. Então, deixa eu lembrar você, em primeiro lugar, quando servimos como Deus quer, quando o amor for a verdadeira motivação. E se esse amor existir, meus irmãos, vamos querer estar na casa junto com os irmãos. Amém. Se esse amor existir, se esse amor for verdadeiro, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Se esse amor for verdadeiro, servir também para estar na casa do Senhor, servir como Deus quer, mesmo que eu esteja nos últimos dias de vida, mesmo que esteja próximo de chegar a minha hora, eu ainda vou querer servir, porque o servir se torna prioridade. Terceiro lugar, quando eu sirvo como Deus quer, eu sirvo como Deus quer quando você estiver disposto a servir bem sem ver a quem. Aí você diz, agora o negócio parece que apertou. Servir bem sem ver a quem. Parece que o negócio ficou difícil, foi, irmãos? Como pode, pastor? Servir bem sem ver a quem. Veja aí, do versículo 1 ao 5 novamente. Diz que, o versículo 1 já vimos, que o Senhor Jesus, chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Durante a ceia significa que Judas também estava com eles. Judas também estava nessa reunião. Judas também fazia parte dessa comunidade. Judas também estava aqui, na parceria também, no compartilhar também. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, meus irmãos, servimos como Deus quer quando estamos dispostos a servir bem. Servir bem, não é servir de cara feia, trouxando a cara, trouxando a boca, com raiva, mas servir bem e ainda sem ver a quem. O versículo 3, o versículo 2 diz que Jesus estava na ceia, diz que Jesus amou-os todos ali, amou-os até o fim. E durante a ceia diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas que traísse Jesus. Versículo 3 diz o quanto Jesus já sabia também, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Versículo 4, Jesus sabendo que Judas estava ali no meio, Jesus sabendo o que é que o diabo tinha posto no coração de Judas que o traísse, diz o texto que Jesus levantou-se da ceia. Jesus se levanta da ceia e não se levanta para fazer entortar a cara para o lado de Judas. Jesus se levanta da ceia e não se levanta com um chicote para bater em Judas ou para expulsar Judas da reunião. Jesus ele se levanta da ceia e diz que tirou a vestimenta de cima. Jesus tira a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Essa vestimenta Jesus tira de cima dele porque era um ato de que agora ele ia servir. Ele tira a sua vestimenta e agora ele vai servir. Diz que tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Versículo 6. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Aqui não diz que ele deixou Judas de fora.
ele passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Se você olhar também o versículo 11, veja que Jesus não estava enganado. Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia o que é que tinha no coração de Judas, versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus nos dá uma grande lição, uma terceira lição nesta noite. Que servimos quando Deus quer. Servimos do jeito de Jesus, imitando Jesus, quando estamos dispostos a servir bem, sem ver a quem. Judas estava ali no meio do grupo, o traidor, e Jesus se prepara para servir a Judas, mesmo sabendo quem Judas era. Jesus sabe que Judas está decidido a fazer o mal a ele, mas mesmo assim Jesus o serve. Ninguém diz amém? Amém. Uma quarta lição que observamos ainda no ensinamento de Jesus é que servimos também a Deus como Deus quer, quando se está disposto a descer do pedestal. Às vezes não fazemos isso porque somos orgulhosos, não somos humildes, estamos cheios de pecados no coração, de ódio, de raiva, de perdão que falta ser perdoado, né? Estamos tão amargurados e orgulhosos, quem sabe tão confiantes também, soberbos, que a gente não desce do pedestal. Versículo 4 ao versículo 5 nos deu uma grande lição, quando diz que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Meus amados, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Jesus é soberano, todo-poderoso. Mas mesmo assim, ele desce do pedestal. Jesus assume a posição de escravo da casa. Porque o escravo, meus amados, da casa era quem lavava os pés de quem chegava. Jesus, ele toma a posição do escravo mais baixo. E nem roupa decente podia usar para não atrapalhar no serviço. Por isso, diz lá no versículo 4, para executar esse serviço, Jesus precisou livrar de suas roupas. Como diz, tirou a vestimenta de cima no versículo 4. Para servir, meus amados, como Deus quer, precisa descer do pedestal. Última lição. Para servir como Deus quer, precisa também servir mesmo quando há recusa. Mesmo quando você quer servir, a pessoa diz, não precisa não. E aí tem pessoas que quando vai servir, que alguém diz precisa não, aí lá dentro está dizendo glória a Deus. Isso não é servir como Deus quer. Né? Às vezes vai servir e não está indo servir com a motivação verdadeira, que é o amor. Né? Não está descendo do pedestal como tem que descer do pedestal. Não está servindo bem sem ver a quem. O servir para ele também não é prioridade. Então quando ele chega alguém que diz eu vou fazer isso por você, vou lhe servir, e a pessoa diz não precisa. Aí tem gente que diz graças a Deus. Graças a Deus porque eu não queria mesmo fazer. Tem gente que faz isso. Mas, meus amados, quando se insiste em servir, mesmo quando há recusa, estamos servindo como Deus quer. Olhe para a sua Bíblia, versículo 6 ao versículo 10. Veja que Pedro recusou. Jesus queria servi-lo e Pedro recusou. Mas Jesus insiste.
e Jesus serve a Pedro. Amém? Amém. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, versículo 6, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus. Quem sabe, né, se fosse eu ou você aí nesse momento, tudo bem, Pedro. Você não quer, eu vim lavar. Eu tô com boa vontade. Eu vim lavar. Tirei as vestimentas. Já me tornei na posição de escravo. Quero lavar seus pés. Você não quer, então tá bom. Minha parte já fiz. Mas lá dentro dando graças a Deus porque o cara não quis que servisse. Mas vamos ver o que foi que Jesus fez. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Esse mas não todos também se referia novamente a Judas, significando que Jesus sabia que Judas era o traidor. Então, meus amados, Pedro ele coloca obstáculos, mas quem quer servir, insiste. Amém? Amém. Quem quer servir, insiste. Não pensa, foi até bom que ele não quis, ia dar um trabalho. E observe uma coisa também aqui: quem não concorda com a prática de Jesus, não tem parte com ele. Ele disse: olha, Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Lembra, tem pessoas que dizem: mas isso quem faz é Jesus, eu não sou Jesus. E eu acho engraçado que muitas vezes as pessoas querem ser o discípulo, o Pedro, que pegou a espada e cortou a orelha. Mas não quer ser Jesus que pega a bacia e lava os pés. Né? E aí as pessoas dizem: mas isso quem faz é Jesus, eu não sou Jesus. E essas pessoas que dizem eu não sou Jesus, querem ser o Pedro que pega a espada e corta a orelha do soldado. Mas não querem ser o Jesus que desce do pedestal. Pedro, que ainda tinha na cabeça como o mundo funciona, quer recusar. E ele recusa porque se fosse ele, certamente não faria. Por isso que ele recusa. Ele recusa porque certamente ele pensa: como Jesus vai se rebaixar a mim? Talvez fosse esse o pensamento de Pedro: como Jesus vai se rebaixar a mim? E por que Pedro pensa isso? Porque Pedro, certamente ele diria: eu não me rebaixaria. Então, meus amados, as atitudes de Jesus não devem também surpreender seus seguidores, seus imitadores. Se somos discípulos de Jesus, se somos imitadores de Jesus, essas coisas de pegar a bacia, de descer do pedestal, de muitas vezes entender que é melhor dar do que receber, de entender que é melhor perder do que ganhar. Não é? Então, não deve surpreender os seguidores de Cristo. Se você ainda se surpreende com as atitudes de Jesus, como essa, né, que talvez você esteja dizendo: mas como pode Jesus fazer isso? Lavar os pés de quem ia o trair, lavar os pés de quem ele amou e ia trair. Aquele que ele amou e ia trair, como é que Jesus pode fazer isso? Quem pensa dessa forma precisa repensar a quem está servindo. Você acha difícil viver como Jesus? E aí eu gostaria de ler com você 1 João capítulo 5, versículo 3 ao 6. Você acha difícil imitar Jesus? Você acha difícil viver como Jesus? 1 João, capítulo 5, versículo 3 ao 6. Ele diz, 1 João, capítulo 5, 3 ao 6.
porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o que, irmãos? Não são penosos. Amém? Os mandamentos dos fariseus, saduceus, sim, são penosos, né? Eles criavam coisas que nem eles podiam mover nem com o dedo. Diz o texto lá em Mateus. Mas Jesus disse que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. E aqui, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a Deus, eles guardam os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Por isso que não é penoso, porque vencemos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, meus irmãos, quem nasceu de novo acha é bom, não acha penoso os mandamentos de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que o Evangelho só chega a nós quando a prática de vida de Jesus, o jeito que Jesus fazia as coisas, deixar de nos surpreender e passar a ser a nossa vida normal. Então, quando olhamos para Jesus, que Jesus lavou os pés de quem ia traí-lo, que Jesus amou a quem ia traí-lo, que Jesus se colocou na posição de escravo, ele sendo Deus, ele sendo mestre e Senhor. Quando Jesus fez isso, servindo sem ver a quem, isso nos ensina, isso nos exorta. E essas coisas não devem nos surpreender. Essas coisas devem passar a ser os nossos atos de prática diária. Essas coisas devem ser o nosso dia a dia. E o Espírito Santo, meus irmãos, que habita naqueles que creram em Jesus, certamente vai ajudar a cada um de nós. Somos a cada dia no Senhor transformados. Somos a cada dia no Senhor moldados. Somos aquele vaso que estamos sendo moldados. Somos a criatura que se fez tudo novo. Glória a Deus. Somos aqueles que agora temos a mente de Cristo. Somos aquele que deixou de ser nascido da carne, agora nasceu do alto. Somos aquele que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, meus amados, é possível vivermos como Jesus, vivemos uma vida prática que imita Jesus Cristo. Ele nos ajuda a viver dessa forma. Então, deixa eu lembrar você, servimos como Deus quer, quando o amor for a verdadeira motivação. Devemos estar servindo uns aos outros, indo aos cultos, ao ajuntamento, considerando os irmãos, servindo aos irmãos, edificando uns aos outros, exortando, consolando, um com salmo, um com hino, louvores, pregação, oração, e tudo isso compartilhando comunhão, sendo edificados, e tudo isso com a verdadeira motivação, o amor verdadeiro. Segundo lugar, servimos ao Senhor como o Senhor quer, quando o serviço se torna prioridade. Jesus estava chegado já a sua hora de passar desse mundo para o Pai, mas a sua prioridade era servir. Servimos como Deus quer, quando se estiver disposto a servir bem sem ver a quem. E vimos aqui o exemplo de Jesus servindo a Judas, sabendo quem Judas era, o traidor, sabendo o que o diabo colocou no coração de Judas.
E Jesus serve. Serve com amor verdadeiro. Jesus serve com prioridade, mesmo nos seus momentos mais difíceis. Se aproximando a hora da sua partida. Servimos como Deus quer quando se está disposto a descer do pedestal. Servimos como Deus quer quando se insiste em servir, mesmo quando as pessoas não querem que servimos, quando as pessoas se recusam. O coração do discípulo, meus irmãos, deve ser como o coração do mestre. Eu convido você para a gente finalizar. João capítulo 13, mais uma vez. João capítulo 13, versículo 12 ao 17, para a gente concluir. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vocês compreenderam o que o Senhor fez? O exemplo que Ele deu? O amor verdadeiro que Ele teve? A humildade de descer do pedestal? O servir sem ver a quem? A prioridade de servir mesmo estando nas suas últimas horas? Vocês compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele diz no versículo 13, vocês me chamam de Mestre e me chamam de Senhor, e vocês acertaram, porque eu sou. Versículo 14, ora, e agora ele diz, ora, se eu sendo Senhor, se Ele, que era Deus, que desceu do pedestal, que serviu, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Tem como fazer isso sendo crente sozinho em casa, irmãos? Tem como? Não tem como. Como eu vou lavar os pés uns dos outros? Como eu vou servir uns aos outros? Como eu vou participar, compartilhar, exortar, edificar, consolar, se não for em comunidade? E ele diz, porque eu, quem está dizendo é Jesus, eu aqui é Jesus, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele disse, eu fiz, eu deixei o exemplo, vocês que são meus discípulos também façam. Versículo 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor. Os servos, os discípulos, são maior do que o Senhor e o Mestre? Não. Então, se ele fez, nós também devemos fazer. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, e aí vem o versículo 17. Para que vocês sejam felizes. Ele diz, ora, se sabeis estas coisas, se vocês aprenderam já estas coisas, se vocês viram estas coisas, se o Senhor falou com vocês, se vocês são discípulos do Senhor, se vocês realmente nasceram de novo, amam a Deus, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticareis. A pergunta final é, quem precisa mudar? A ordem de Jesus que Ele nos manda servir uns aos outros? Ou nossa posição de membros da igreja? Mas sem querer viver a igreja. A igreja só se manifestará em toda a sua beleza quando quem faz parte dela viver sua posição. Enquanto nos recusarmos a ser discípulos, aquele que aprende com o mestre imitando, nossas igrejas só terão nome e só farão mal em vez de bem. Igreja, meus amados, é lugar acima de tudo de serviço. Quem está na reunião tem que estar perguntando, a quem eu vou servir hoje? Se não for assim, deixa de ser igreja e se transforma em reality show. E os membros em competidores, onde cada um só pensa em si. Eu quero, nesse momento, deixar 3 orações, 3 pedidos de orações.
Vou deixar aqui também em aberto para de forma voluntária. Os irmãos estão orando e depois eu finalizo. Primeiro pedido de oração. Gostaria que os irmãos ficassem atentos para que um de vocês levantasse a sua voz e orasse ao Senhor. Primeiro pedido de oração. Ore pedindo a Deus que Ele transforme num servo segundo Jesus. Então eu gostaria que alguém nesta noite, voluntariamente, você aí, levantasse sua voz e orasse nesta noite, pedindo que o Senhor lhe transforme e também nos transforme como um servo segundo Jesus. Amém? Amém. Segundo pedido de oração. Ore para que seja vista em sua igreja a beleza do serviço cristão. Quem for orar por esse segundo pedido, vai orar para que a sua igreja, a igreja local, a igreja que você faz parte, apareça nela o serviço cristão, que ela venha a ser uma igreja que sirva. Terceiro pedido de oração. Ore para que Deus lhe dê a oportunidade de servir alguém nesse momento de quarentena. Às vezes estamos no momento de quarentena e às vezes queremos também só apenas distanciamento. Mas mesmo nesse momento difícil, você vai orar a Deus para que Deus nos oriente como podemos servir uns aos outros nesse momento de pandemia. Amém? Eu vou deixar em aberto, vou ficar aqui em silêncio e peço que 3 irmãos, um após o outro, estejam orando por esses pedidos. Querem que eu repita? Primeiro pedido, quem quiser já pode até levantar a mão, já fica certo. Ore pedindo a Deus que Ele transforme num servo segundo Jesus. Quem quer orar por isso? A irmã Maria vai orar pedindo a Deus que Ele transforme num servo segundo Jesus. E aí coloque todos nós também nessa oração. Segundo pedido, ninguém precisa se preocupar com o primeiro, que a irmã Maria vai estar orando. Segundo pedido, ore para que a sua igreja seja uma igreja também de serviço cristão. Que a nossa igreja seja uma igreja que sirva, que apareça o serviço cristão. Quem pode estar orando? Irmã Valdenha. Irmã Valdenha vai estar orando. Terceiro, ore para que Deus lhe dê a oportunidade de servir alguém nesse momento de quarentena. Podemos orar aqui para que Deus nos dê sabedoria, graça, para a gente estar servindo uns aos outros nesse momento difícil, né, de isolamento e distanciamento. Quem pode estar orando? Irmã Thaísa? Irmã Thaísa vai estar orando. Então, a irmã Maria, depois a irmã Valdênia e depois a irmã Thaísa. E eu concluo com a oração. Oremos. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para te agradecer, Senhor, por este momento que Tu tem nos concedido, que Tu tem nos dado, Pai, de estar aqui juntos, unidos e reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai. Estamos te pedindo neste momento graça, Senhor, força, para poder te servir, Senhor, como a Tua palavra nos ensina, Senhor, nos manda, Senhor, para que possamos servir um ao outro, Senhor, e que possamos estar sempre reunidos, Senhor, em comunidade, para que possa servir, Pai, como a Tua palavra nos manda. Abençoa cada vida que presente, cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, Senhor, que também possa, Senhor, servir com alegria, Pai, porque a Tua palavra manda fazer, Pai, que possamos servir uns aos outros, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Aí em oração, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, o serviço da igreja, a cumprir, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, a nos disponibilizar, Senhor, a te dar sim, ó Deus, a viver em comunhão com os irmãos, onde um louva, outro prega, e assim a Tua palavra é professada, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, estar a serviço, como o pastor falou nesta noite, ó Deus, que igreja não são paredes,
mas sim um grupo de pessoas que se reúnem para te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. E que possamos, meu Deus, cumprir o nosso ID no serviço do Senhor. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A minha oração, Pai amado, te peço, Senhor, que nos torne servos, Senhor. E que também você nos guie, Pai, nessa caminhada, que possamos ser úteis a um irmão, Pai amado. Ajuda-nos e dai-nos sabedoria, Senhor. Amém. Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que foi nos dirigido nesta noite pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, onde o Senhor nos mostrou que igreja é lugar de serviço. Ó, Senhor, que igreja é comunidade, que igreja é reunião. E que isso implica, Senhor, em comunhão. Implica, Senhor, em participação, em compartilhamento. Ó Senhor, lugar, Senhor, que quando estamos juntos, ó Pai, somos edificados, exortados e consolados. Obrigado, Senhor, por aprender mais da Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Ó Senhor, que viemos aprender com o Senhor o verdadeiro serviço. Não viemos, ó Pai, servir como a gente quer, porque o Senhor tem na Tua palavra a forma de servir, Senhor. Então, Senhor, devemos imitar o Senhor, devemos observar a Tua palavra e ver como o Senhor quer que a gente sirva, Senhor. E o Senhor nos ensinou nesta noite, Pai, que devemos servir com um amor verdadeiro, Senhor, porque somente assim, Senhor, estaremos com a verdadeira motivação. O Senhor nos ensinou, Pai amado, que devemos servir, Senhor, e o servir deve ser prioridade em nossas vidas, ó Pai. Mesmo, ó Senhor, em dias difíceis, momentos difíceis, em horas difíceis, como Jesus estava passando, Senhor, em suas últimas horas. Ó Senhor, o servir era prioridade, Senhor. Nos ensina, Senhor, a colocarmos o serviço também como prioridade. Senhor, o Senhor nos ensinou nesta noite que devemos estar dispostos a servir bem também, Senhor, sem ver a quem. Porque, Senhor, a Tua própria palavra diz que é muito fácil, Senhor, amar quem já nos ama. Assim também fazem, Senhor, os incrédulos. Ó Pai, a Tua palavra que nos convida a amar, Senhor, até os nossos inimigos, a orar, Senhor, até pelos nossos inimigos. Então, Pai amado, nos dá graça, nos ajuda, transforma e muda, Senhor, nossas vidas, nosso coração, nossos pensamentos, para que venham ser, Senhor, motivações e pensamentos bíblicos, para que venhamos amar também, servir, Senhor, as pessoas sem ver a quem, Senhor. O Senhor nos ensinou também, Senhor, que devemos também descer do pedestal. O Senhor que é mestre, Senhor, o Senhor que é Deus, o Senhor que é todo-poderoso, o Senhor serviu, o Senhor se esvaziou, o Senhor se humilhou e o Senhor serviu. O Senhor calçou, Senhor, os nossos sandálios e as nossas vestes. Ó Pai, não é também, Senhor, a Tua palavra nos mostra que nós não somos, ó Pai, maior do que o Senhor. Nós somos servos, ó Pai, e como servos devemos imitar o Senhor. O Senhor diz que deixou isso como exemplo, para que também façamos. Devemos servir também, Senhor, aprendemos nesta noite, mesmo quando as pessoas se recusam. Aprendemos que, mesmo assim, Senhor, devemos ainda insistir. E se o amor existir, Senhor, se a motivação for o amor, certamente iremos insistir, Senhor, em servir ao próximo. Então, Senhor, nos abençoa, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, nos momentos que já pecamos, ó Pai, nessa área. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda, Pai amado, a ouvirmos a Tua palavra e colocarmos em prática. O Senhor diz que seremos bem-aventurados, seremos felizes ou mais que felizes, quando a gente aprende essas coisas e coloca em prática. Então nos abençoa, seja Senhor conosco, nos livra de todo mal e assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero louvar o Senhor antes de dar a bênção. Peço à irmã Thaísa que me ajuda aqui.
Vamos louvar, vamos ficar de pé? Tem um louvor que pede para o Senhor nos dar um coração igual ao dele. Então você vai pedir isso nessa noite. Porque para ser servo precisa pedir isso. Você pode pegar na mão do seu irmão aí que está do lado. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Peça isso ao Senhor nesta noite. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ó Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo ele é derramado em nós e por isso podemos amar, Senhor, o nosso próximo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser conformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Me ensina a mim a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche em mim teu Espírito, aos meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração. Endireita os meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu.
igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dói no coração igual ao teu. Pai amado, sabemos, ó Pai, que o Senhor tira coração de pedra, Senhor, e coloca de carne. Sabemos que o Senhor transforma a criatura em teus filhos. Sabemos, Pai amado, que por causa do teu grande amor, por causa da tua grande misericórdia, o Senhor nos alcança, o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta. O Senhor tanto livra a nossa alma da morte, como o Senhor nos transforma, Senhor. Te peço, Senhor, por famílias, ó Pai, que quem sabe, Senhor, estão brigados, ó Pai, casamentos, ó Pai, que estão, Senhor, a fio da pele, Senhor, que estão, Senhor, casamentos que estão, Senhor, perdidos, ó Pai, casamentos, ó Senhor, que não tem mais confiança, Senhor, que não tem mais unidade, ó Senhor, que o Senhor restaure em nome de Jesus. Te peço pela união, Senhor, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, ó Senhor, tempos difíceis, ó Pai, de educar nossos filhos, precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos, ó Pai, que o Senhor abra também o coração dos nossos filhos, que o Senhor alcance também o coração dos nossos filhos, que o Senhor também transforme, Pai amado. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria para ensinar nossos filhos. Ó Senhor, porque a Tua palavra de sentir nada podemos fazer, Senhor. Te peço, ó Senhor, por irmãos, ó Pai amado, que às vezes estão intrigados, brigados. Ó Pai amado, eu te peço, ó Senhor, por famílias que estão destruídas. Ó Senhor, eu te peço, ó Senhor, pelas armadilhas, Senhor, de Satanás sejam destruídas em nome de Jesus. Ó Senhor, eu te peço por essa comunidade, Senhor, que o Senhor alcance vidas, que o Senhor salve vidas, que o Senhor liberte vidas nesse lugar, Senhor. As armadilhas de Satanás, ó Senhor, nessa comunidade, ou na vida, Senhor, de famílias aqui nessa comunidade, sejam repreendidas em nome de Jesus. Ó Pai, alcança vidas para a Tua glória, Senhor, para que essas vidas venham considerar, Senhor, o ajuntamento, a adoração ao Senhor, a prioridade no servir, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sabemos que isso só no Senhor. Então, Pai amado, te pedimos, ó Pai, pelos enfermos dessa comunidade, pelos desempregados, quem sabe também, Senhor, tem necessitados, pessoas passando fome, não sei, Senhor. Ó Senhor, visita cada um nesta noite, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo mal, Senhor. Quebra laços em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, essa comunidade nesta noite. Como o Senhor está aqui conosco, Senhor, não temos dúvida disso, Senhor. Abençoa esta comunidade. O Senhor nos dá uma noite de gozo na Tua presença. Sabemos que nós dormimos, mas o Senhor não dorme. Continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Nos leva também em paz para nossos lares. Que venhamos ter uma boa noite de descanso, Senhor. E quem sabe, Senhor, possamos testemunhar amanhã ou depois, Senhor, muitas coisas que aqui foi dita, ó Senhor, que foi ouvida, que foi orada aqui no nome do Senhor Jesus. Abençoa nossas vidas, fica conosco, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Um abraço a todos.